Barras prismáticas submetidas a momento fletor e à força cortante. No nosso vídeo anterior, aquele vídeo introdutório de flexão simples, nós comentamos que o fenômeno flexão em uma barra, em uma peça, ele envolve de fato uma série de situações. Por exemplo, uma barra que é submetida à flexão, ela sofre o fenômeno de momento fletor. Então há esse esforço na barra. Bem como também há uma força cortante atuante. Essa tem a ver com cisalhamento. E há também uma terceira situação que precisa ser analisada, que é a situação do deslocamento. Esse deslocamento será sempre na direção do carregamento aplicado. Então, por exemplo, se eu tenho uma viga e eu tenho um carregamento vertical, no sentido perpendicular ao eixo axial dessa viga, haverá um deslocamento. E esse precisa também ser verificado, bem como o cisalhamento, bem como o momento fletor. Falamos ainda que esse momento fletor, ele atua na peça e basicamente três coisas precisam ser verificadas. A resistência da alma da peça, então precisamos verificar a peça quanto à flambagem local da alma, a mesa da peça, em se tratando, é claro, de um perfil H, um perfil I, então seria o FLM, que é a flambagem local da mesa, e há uma terceira possibilidade, que é o FLT, que é a flambagem lateral por torção ou contorção. Nesse presente vídeo, embora eu esteja mostrando aqui para vocês a NBR 8800, página 46, fala a respeito de momento fletor e força cortante. Então, nós temos aqui todas as prescrições normativas para a análise tanto do momento como do cortante. Por uma razão didática, nós começaremos falando a respeito de deslocamento na peça, depois voltaremos aqui à página 50 e falaremos do efeito do esforço cortante, do cisalhamento e por último estaremos analisando o momento fletor. Então nós vamos lá para o anexo C, ele diz a respeito de deslocamentos máximos. Então você tem uma peça, precisa analisar os deslocamentos máximos normativos permitidos, então você precisa vir aqui na página 115 da norma, no anexo C, para estudar isso. Então nós temos aqui deslocamento, se considerar um pilar, deslocamento horizontal, e em termos de viga, deslocamentos verticais. Então temos essa tabela aqui que é extremamente importante, tabela que está na página 117. Vejamos aqui. Deslocamentos máximos. Se estivermos tratando, por exemplo, de travessas de fechamento, uma espécie de terça que é colocada entre os pilares para colocar painéis laterais de fechamentos. Quanto que seria o deslocamento máximo permitido? Então você tem aqui na coluna primeira, você tem a descrição das peças a serem analisadas e aqui você tem o deslocamento máximo. Por exemplo, travessas de fechamentos. Você tem duas situações, L sobre 180 e L sobre 120. Terças de cobertura, você não tem dúvida o que é isso. A mesma coisa, L sobre 180, L 120. Vigas de cobertura, aquelas vigas que vão receber telhado ou vão receber a laje de forro, é L sobre 250. Vigas de pisos são aquelas que de indústrias ou construções comerciais, apartamento residencial, suporta uma laje de piso, seja essa laje de concreto ou não. Vigas que suportam pilares, vigas de rolamento, galpões em gerais. Então nós temos essas prescrições. Peguemos, por exemplo, aqui o caso de terças de cobertura. Por que há uma variação? Vamos lá, terças de cobertura. Aí vem assim, L sobre 180, L sobre 120. L sobre 180, aí tem aqui essa letra E subscrita. Então vamos lá na letra E. Considerar
combinações raras de serviço, utilizando-se ações variáveis de mesmo sentido do que da ação permanente. Então, essa situação L sobre 180 enquadra-se e deverá ser levada em consideração quando eu estou analisando situações raras. E essa L sobre 120, F? Aí eu venho aqui, considerar apenas as ações variáveis de sentido oposto à ação permanente. Então, por exemplo, você tem uma ação permanente, o peso próprio do painel ou da terça. No caso, por exemplo, das terças lá, você tem o peso próprio da terça, você tem o peso próprio da telha, você tem talvez o peso próprio do forro que esteja de pendurado. Aí você tem um vento de sucção. Ora, nessa situação, utilizaria L sobre 120. Então, para diversas situações, nós estaremos utilizando isso aqui. Vamos, por exemplo, agora para vigas de piso e vigas de cobertura. Aí está L sobre 350, vigas de piso, L sobre 250, vigas de cobertura. Aí tem uma observação lá no H. Caso haja paredes de alvenaria sobre ou sob uma viga, solidarizadas com essa viga, o deslocamento vertical também não deve exceder 15 milímetros. Além de você pegar um vão, pega uma viga aí de 6 metros, divide, por exemplo, se ela for de piso, por 350, vai dar um valor. Esse valor é o valor limite para o deslocamento dessa viga. Porém, se tem em cima dessa viga, ou em cima de uma laje que está em cima dessa viga, uma alvenaria, independentemente do valor obtido aqui, L sobre 350, esse valor não pode exceder 15 milímetros. E se exceder, você adota 15. Ora, senhores, depois nós faremos uma série de exercícios com os quais você poderá utilizar, estas relações e vai poder se familiarizar com essa tabela e com a utilização dela. Então, deslocamentos máximos são essenciais para a análise da flexão. Talvez uma peça que está sujeita à flexão simples, ela tenha um momento resistente maior do que o momento solicitado. Então está ok, tanto para a mesa, para a alma, como para a torção. Talvez, além do momento resistente ser superior ao momento solicitante, o que é essencial no dimensionamento, o cortante resistente, ou seja, o cortante que a peça resiste, é maior do que o cortante que vai ser solicitado. Ótimo, está ok. Mas, além do momento ser satisfatório, o cortante ser satisfatório, é necessário também que o deslocamento esteja dentro daquilo que é permitido por norma, esteja dentro dos limites. Por exemplo, se eu estou trabalhando com uma viga de cobertura, ela precisa passar na verificação de momento, na verificação de cortante, mas tem que passar nessa verificação aqui. Ou seja, o deslocamento dessa viga terá que ser menor ou igual a L sobre 250. O vão da viga dividido por 250. Esse deslocamento limite, essa tabela C nos oferece. E a pergunta que surge é, e o deslocamento real? Como que eu posso obtê-lo? Hoje em dia, como que nós trabalhamos com softwares, praticamente todos os softwares, eles já fornecem o deslocamento. Então, você pode conferir lá no software o deslocamento e compará-lo com esse deslocamento normativo. Inclusive, os softwares permitem que você entre também com essa tabela aqui, com esses valores, e ele faz essa verificação automática. Mas, a título de esclarecimento, de orientação, de ensino, nós precisaremos aprender a fazer isso. Então, para facilitar, eu inseri aqui para vocês algumas tabelas produzidas pelos alunos da USP de São Carlos, aonde que eles colocam várias situações de carregamento para barras e coloca qual o valor do deslocamento, aquele deslocamento perpendicular ao eixo axial da peça. Então, vamos lá, olha só o que nós temos aqui, ó. Tabelas de vigas. Então, eu tenho essa tabela, Departamento de Engenharia de Estrutura, ela está disponibilizada lá no site para vocês, mas eu só copiei aqui, vocês podem pegar lá, fiquem à vontade. Então,
olha só o que é que nós temos. Nós temos várias situações de cargas. Vamos pegar uma mais comum aqui, o caso 9. Você tem uma viga biapoiada com uma carga aplicada bem no centro do vão. Como que eu vou calcular o deslocamento máximo? O deslocamento máximo aqui será aquele que ocorrerá exatamente debaixo desse ponto de aplicação de carga, perpendicular ao eixo axial e na mesma direção e sentido da carga aplicada. Quanto que vale esse deslocamento? Olha só, ele vale P, L ao cubo dividido por 48EI. P é a carga aplicada, L é o tamanho do vão. Como que isso aqui está no meio, tá L sobre 2, L sobre 2. Mas esse L aqui que você vai entrar com esse valor total do vão. 48 vezes E, módulo de elasticidade, nós vamos pegar o de norma, 20.000 kN por centímetro quadrado, e o I, a inércia. Isso aqui vale não apenas para aço. Por exemplo, se fosse concreto, você entraria com o módulo de elasticidade do concreto e com a inércia da peça de concreto. Se for uma seção retangular, seria B vezes H ao cubo sobre 12. Como nós trabalharemos com peça de aço, você pega a seção transversal, vai lá no catálogo, o da Gerdau ou catálogo de vigas soldadas, e entra com a inércia. Em relação ao eixo aqui, X é claro, porque nós utilizaremos as vigas sendo fletidas em torno do eixo X, tá, ok? Para podermos assim aproveitar de forma mais eficaz a resistência do perfil. Então o caso 9 mostra aqui. Se você tiver uma situação no caso 8, você tem aqui. E se for uma situação que não é como apresentado, não estiver nessa tabela, tipo vigas contínuas, você vai calcular isso. Você pode utilizar um software ou fazer isso à mão, vai dar muito mais trabalho, mas você poderá fazê-lo. Vamos pegar situações outras aqui. Olha, por exemplo, quando você tem várias cargas. Olha aqui, você tem duas cargas distribuídas que são equidistantes. O vão está, no caso 28, dividido por 3, você tem L sobre 3, L sobre 3, L sobre 3. Você tem duas cargas, só que elas não são equidistantes. A distância pode ser diferente do apoio para carga e da carga para outra carga, e você tem essa situação. E você tem situações outras. Aqui, várias situações, você pode observar, são aqui colocadas. Vamos procurar aqui aquela situação de carga distribuída, que é a mais comum. Caso 6. Se você tem uma viga biapoiada com carga distribuída, qual é o deslocamento máximo no centro do vão? É 5 PL a quarta sobre 384 EI, sendo P o carregamento distribuído, o L o vão, o E o módulo de elasticidade e o I a inércia da peça, inércia em relação a X, porque você vai colocar essa peça em pé, é claro, com o eixo X sendo o eixo em torno do qual a flexão se dará. Então, deslocamentos são assim verificados. Você vem aqui, calcula o real, e esse deslocamento real nessa barra tem que ser menor ou igual a esses deslocamentos aqui permitidos. Inclusive, eu vou dar uma dica para você. Imagine que você tem uma viga de carregamento distribuído. Voltemos aqui. Você tem uma situação dessa. Então, você tem um vão lá, 7 metros, 8 metros, 6 metros. Você tem um carregamento lá, por exemplo, 1.000 quilos por metro, 1.200, 1.500, não interessa. Você tem isso. Você precisa pré-dimensionar a viga. Olha uma coisa que você pode fazer. Observe isso aqui. Você tem esta situação aqui, tá certo? Você tem esses carregamentos, tá ok? Isso aqui vai me produzir um deslocamento. O que é possível fazer para facilitar? Eu posso vir aqui, ó, e analisar o seguinte. Eu estou utilizando uma viga de piso, então o vão máximo tem que ser L sobre 350. Então, se eu tenho uma viga lá de vão, por exemplo, de 700 centímetros, eu coloco 700 dividido por 350,
Então eu descubro que é 2 centímetros o meu deslocamento máximo. Eu venho aqui, ó, igualo 5 sobre 384 PL a quarta sobre EI, eu igualo isso com 2 centímetros. Aí o que eu tenho? Eu tenho modo de elasticidade, eu tenho carregamento distribuído, eu tenho vão, eu acho a inércia. Com essa inércia, em relação a X, eu vou lá no meu catálogo, seja de viga soldada ou seja de perfil laminado, e acho o perfil cuja inércia em X esteja com o valor mais próximo desse. É óbvio que dificilmente eu encontrarei um de inércia igual, então eu pego a inércia imediatamente superior. E para cada perfil eu tenho peso, então se eu tiver 2, 3 perfis com inércia um pouquinho maior do que a inércia que eu encontrei aqui, o que eu faço? Eu pego aquele perfil cujo peso seja menor, porque aí eu tenho a maior resistência com o menor peso, maior economia. Portanto, senhores, nós temos aqui uma introdução a respeito de deslocamento e daremos prosseguimento estudando também outros fenômenos, como por exemplo, cisalhamento. Aqui você tem uma tabela que está já disponibilizada para você e você pode também entrar no site da USP e pegá-la. Você tem a norma e na norma você tem o anexo C e você pode determinar os deslocamentos. E agora, senhores, nós estaremos começando a estudar uma outra parte que é extremamente importante dentro de flexão. Nós estaremos vendo agora o cisalhamento ou a resistência de cálculo à força cortante da peça. O que nós temos aqui? Item 5431 da norma. Seções I, H ou U fletidas em relação ao eixo perpendicular à alma. Qual que é o eixo perpendicular à alma? É o eixo X, é o eixo de maior inércia. Item 54311. Em seções I, H ou U fletidas, em relação ao eixo central de inércia perpendicular à alma, eixo de maior momento de inércia, eu já tinha comentado isso em deslocamento, agora há pouco, a força resistente de cálculo é dada por... Aí você tem 3 situações. Para que você use essa equação, essa situação tem que ser atendida. Para que você use essa segunda, esta situação tem que ser atendida. E para que você use a terceira, essa terceira situação tem que ser atendida. E o que são de fato estas situações? Você tem aqui, ó, lambda menor ou igual a lambda P, lambda maior que lambda P menor ou igual a lambda R, e você tem lambda maior que lambda R. O que seria o lambda? Não o lambda P nem o lambda R, mas o lambda puro. O lambda é H sobre TW. O que seria então isso aqui? TW já é conhecido de vocês. É a espessura da alma. Seja em perfil U, perfil H ou perfil I, é a espessura da alma. H tem a ver com a altura da alma, mas algo importante precisa ser considerado. Vamos lá na legenda. Olha lá. O que é o H? É a altura da alma. Tomada igual à distância entre as faces internas das mesas dos perfis soldados. Já explicamos aqui. Então, quando o perfil for soldado, esse H é a distância entre a face superior da mesa inferior até a face inferior da mesa superior. É isso que fala aqui na explicação do H, quando fala de faces internas das mesas dos perfis soldados. E é igual a esse valor menos os 2 raios de concordância entre mesa e alma em perfis laminados. Em outras palavras, em perfil soldado, isso aqui é H0 sobre T0. Em perfil laminado, isso aqui é D' sobre TW. Então, o lambda, você já sabe o que é. O lambda tem a ver com a alma. Então, esse lambda aqui, ó, já lhe é conhecido. Ele é esta relação, que é uma relação D' sobre TW para perfis laminados e H0 sobre T0 para perfis soldados. O que é o lambda P e o lambda R? Aí eu venho aqui e tenho a explicação. Lambda P
lambda P é igual a 1,10 que multiplica raiz quadrada de KV vezes E dividido por FY. Lambda R é o limite superior, que é 1,37 que multiplica raiz quadrada de KV E FY. Observe você que o lambda P e o lambda R são duas equações bem parecidas, cujas incógnitas são iguais. O que diferencia é que o lambda P, que é o limite inferior, essa raiz está sendo multiplicada por 1,10 e do lambda R por 1,37. Vamos explicar agora cada um. O E é conhecido de vocês, é o módulo de elasticidade e ele é bem conhecido. O que é o FY? O FY é a tensão de escoamento, que você bem conhece. Agora, o que é KV? Veja a explicação aqui. Para almas sem enrijecedores transversais, o KV vale quanto? 5. Então, o KV é 5 para almas sem enrijecedores transversais. Eu gostaria que você sublinhasse isso aqui, porque na nossa disciplina nós trabalharemos com vigas sem enrijecedores transversais. No próximo vídeo, eu quero já iniciar explicando para vocês o que seria esse enrijecedor transversal e como que esta equação se aplicaria a ele. Embora nós não estaremos estudando vigas com enrijecedores transversais, eu quero explicar para você o que é um enrijecedor transversal, se bem que a maioria já deve saber. Mas neste primeiro momento, eu quero que você marque aqui e anote. Você pode até fazer aqui uma chave e escrever KV igual a 5. Por que KV igual a 5? Porque só consideraremos vigas sem enrijecedores transversais. E como que as nossas vigas não terão enrijecedores transversais, o nosso KV sempre valerá 5. Em situações outras, nós temos que analisá-la. E aí, nós estaremos determinando o KV, que não será foco do nosso estudo esse semestre. Mas no próximo vídeo, repito, eu vou explicar para vocês o que é enrijecedor transversal. Inclusive, quero mostrar algumas figuras para que você fique bem familiarizado com isso e assim você entenda como que isso funciona. Então, recapitulando aqui. Se o meu lambda, que é esta relação tamanho, espessura da alma, for menor que o lambda P, eu vou usar essa equação. O que é o lambda P? É 1,10 que multiplica, no nosso caso que não estaremos estudando vigas com enrijecedores, então é 5 vezes E dividido por FY, lambda P. O lambda R, 1,37 que multiplica a raiz de 5 vezes E vezes FY. Se acontecer isso, o cortante resistente vai ser VPL dividido por γ1. Se acontecer isso, essa segunda situação, o cortante resistente será lambda P sobre lambda, aprendemos como calcula, vezes VPL, aprenderemos daqui a pouco, dividido por γ1. E se o lambda for maior que o lambda R, 1,24, esta relação lambda P sobre lambda, que aprendemos, elevado ao quadrado, que multiplica VPL, veremos daqui a pouco, dividido por γ1. Esse γ1 está lá na tabela 3 da página 23 e nós vemos lá que vale 1,10. Mas agora, aonde que é que nós vamos estudar a respeito do VPL? Então vem aqui. VPL é a força cortante correspondente à plastificação da alma por cisalhamento. É o mesmo que chamar de cortante plástico. Embora chame cortante plástico, cortante plastificação, podemos explicar assim. Seria o último cortante para que a alma não entrasse em plastificação por cisalhamento. Na verdade, a alma não entra em plastificação com este valor, mas é o valor limite a partir do qual ela entraria em plastificação, sairia do regime elástico e entraria no regime plástico. Como que ele é determinado? Aqui na página 51 nós aprendemos. Força cortante correspondente à plastificação da alma por cisalhamento é dada por VPL é igual a 60% ou 0 sobre 60
ou 0,60, melhor dizendo, vezes AW vezes FY. FY você conhece. O que é o AW? AW é a área efetiva de cisalhamento. E o que é essa área efetiva de cisalhamento? Veja bem, a área efetiva de cisalhamento é a altura da seção transversal vezes a espessura da alma. Se o perfil for laminado, é TW. Se o perfil for soldado, na maioria das vezes aparece nas tabelas de perfis soldados como T0 ou simplesmente T, mas aparece lá a espessura da alma do perfil soldado. E esse D é a altura total da seção transversal. Observem que esse D não é a altura da alma, é a altura da alma mais a espessura das mesas superiores e inferiores. Em outras palavras, diz aqui, D é a altura total da seção transversal. Sublinhe isso aqui, para que você não esqueça. Quando você está verificando o valor de lambda, você pega a altura da alma, que no perfil laminado é uma coisa, no perfil soldado é outra. Mas quando se trata de D para calcular a área efetiva de cisalhamento, você não trabalha com a altura de alma, você trabalha com a altura total da seção. Então, área efetiva de cisalhamento é a altura total da seção transversal do perfil vezes a espessura da alma. Então, para a área total, não só a alma colabora, mas um trechinho, um retângulozinho que corresponde à espessura da mesa vezes a espessura da alma, tanto em cima como embaixo, tá certo? Com isso, com esta área, eu tenho esse valor aqui, eu posso calcular o cortante plástico. Com esse cortante plástico, eu posso resolver, então, qualquer uma dessas equações, porque entendo o cortante plástico, para determinadas situações, eu acho a força de cisalhamento resistente. Na nossa próxima aula, que teremos por meio de vídeo também, nós estaremos mostrando num desenho como isso funciona e resolvendo os primeiros exercícios. Muito obrigado.